Bom dia para todos, sou Juliana Titaeva, chefe da Agência de Desenvolvimento de Cooperação de Negócios Rússia-Brasil, e nós estamos aqui no centro da cidade-herói de Moscou, na frente de Bolshoi, com um dos melhores analistas de geopolítica, excelente, Pepe Escobar. Pepe, muito obrigado pela sua presença, uma honra enorme. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Juliana. Bom dia a vocês todos. Vocês estão à frente do Bolshoi, onde Maya Plisetskaya costumava dançar, onde Fidel Castro, quando veio à União Soviética, viu Maya Plisetskaya dançar. Hoje, além de falar, é claro, de relações exteriores e geopolítica, a gente vai dar um passeio pelas ruas de Moscou. Hoje é o único dia quando está fazendo frio, né? É o único. O verão está chegando, gente. Em breve vai fazer tipo 22, 25 graus, mas a gente não vai desistir, né? Não. E então nós vamos andar pelas ruas de Moscou, mostrando a beleza dessa cidade maravilhosa. Vamos? Sim! Bem-vindos ao quase centro de Moscou, né? O centro é ali atrás. Uma das torres que vocês estão vendo é do Kremlin. Aqui está concentrado uma quantidade de história absolutamente extraordinária. O Bolshoi, do lado a TSUM, que é uma das melhores department stores, lojas de departamentos do planeta, que tem tudo. Aqui está o Metropol, que é um dos hotéis Art Deco mais lindos do planeta, onde os nossos amigos Lenin e Trotsky passaram uma certa temporada. Ainda é um dos grandes hotéis do mundo. Aqui está Proletários de Todo o Mundo Unidos, Titio Marx, e lá atrás está a Duma, o parlamento. E atrás de tudo, claro, o Kremlin e a Praça Vermelha. Então, tudo isso que está aqui, esse aqui é quase o meu bairro, porque eu aluguei um estúdio aqui do lado, na Pokrovka, 15 minutos. Vocês não veem, subindo essa avenida, no fundo é o FSB, ex-KGB. E a minha casa, no momento, é a 15 minutos a pé do FSB. Então eu passo por aqui todo dia, ou seja, essa é a minha Praça da República na Rússia, Praça da Federação Russa, na verdade. E você respira o ar da história aqui, pelo menos, não só dos últimos 100 anos, mas dos últimos 300, 400 anos também, especialmente quando você começa a andar em torno do Kremlin. Tem um parque absolutamente extraordinário atrás também, que a gente pode olhar depois. Mas é aqui, se você quer sentir a alma russa e o espírito russo e a psique russa, é só dar uma volta por aqui todo dia, especialmente de noite ou de madrugada, onde está vazio e não tem ninguém. É assim como o moscovito se encontrou como uma carioca no centro de Moscou, gente. Exatamente, e agora a gente vai fazer surf na Praça Vermelha. Pepe, hoje o tema da nossa entrevista é estratégia geopolítica da Rússia e também sua soft power. Ok. Mas eu gostaria de começar do início, ou seja, da parte teorética. Ok. Então, conta pra gente, por favor, o que é geopolítica e se pode ser, existem alguns tipos da geopolítica. Sem dúvida. Pelo menos 3. Mas, ok, conciso, direto ao ponto. Geopolítica foi mais ou menos inventada um pouco mais de 100 anos atrás. Basicamente, a base da geopolítica contemporânea é o Mackinder, o Halford Mackinder, que em 1904 publicou um famoso texto que se chamava o pivô geopolítico da história. E é justamente onde a gente está, Eurásia.
Tudo que está aqui em volta. E a nação euroasiática por excelência é a Rússia, que, claro, especialmente nos últimos séculos, constituiu um império que vai de ponta a ponta da Eurásia, né? A Europa, nessa história, é uma península da Eurásia, é uma península no ocidente da Eurásia. Ou seja, a gente pode dizer que de Lisboa a Vladivostok é basicamente praticamente o mesmo território. Ou, na famosa concepção dos nômades da Ásia Central, se você sai a cavalo da Mongólia, você vai parar na Hungria. E é verdade, dá para fazer isso. O problema é que quando geopolítica foi conceptualizada pelo Mackinder em 1904, a cabeça dele era do imperialismo britânico, que na época controlava mais ou menos 25% do planeta, né? E a formulação principal dele é uma formulação subjugada à lógica do Império Britânico. Quem controla a Eurásia controla o mundo, basicamente. É Heartland. É o Heartland. Então, o Heartland, o coração da Terra, digamos, é a Eurásia. E as grandes civilizações na história, todas surgiram na Eurásia. No oeste da Ásia, no norte, os chineses que estão quase na ponta direita da Eurásia, digamos, o Japão, etc. Tudo. O Irã, a Pérsia antiga, no centro da Eurásia. E nessa península europeia no oeste da Eurásia veio a civilização greco-romana, que é a base do Ocidente contemporâneo. Mas tudo isso está mais ou menos no mesmo painel geográfico e geológico. O problema é que os ingleses usaram essa formulação basicamente para defender que a Inglaterra devia dominar a Eurásia, e depois os americanos chuparam essa ideia e disseram, não, nós, como herdeiros do Império Britânico, né, é que temos que conquistar a Eurásia também. O que explica, entre outras coisas, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Mas essa é uma longa conversa. Então, resumindo, a Rússia está no coração da Eurásia. A Rússia vê o seu papel histórico como o grande país euroasiático, ou seja, a Rússia é europeia e é asiática também. É uma terceira força mundial. E é isso que os eurasianistas, a partir do 1910, 1920, as duas primeiras décadas do século passado, começaram a conceptualizar. Muitos deles brilhantes. O meu favorito é o Savitsky. Você lê o que o Savitsky escreveu há quase 100 anos atrás, o que ele escreveu no começo da década de 20, você lê hoje, é impressionante. Tudo se aplica. E ele entendia perfeitamente como o Ocidente pensava, e ele estava tentando formular digamos, uma política externa euroasiática baseada na Rússia. E o Alexander Dugin, hoje, ele é o grande expoente do neo-eurasianismo, que adapta todas essas ideias dos euroasiáticos das décadas de 10 e 20 para o que está acontecendo hoje. E ele vê o que está acontecendo hoje como uma guerra civilizacional. A civilização russa de um milênio tem a dar para o mundo uma história imperial e uma concepção do mundo muito particular, e tão importante quanto o que veio de Grécia, de Roma, da Pérsia, das dinastias chinesas, entre outras grandes civilizações. Agora, isso do ponto de vista dessas elites americanas que dominam o mundo hoje, claro, é impossível, né? Eles jamais vão aceitar. O que explica, em 90%, a situação que a gente está hoje, que é uma nova Guerra Fria, que a gente pode chamar de Guerra Fria 2.0, provocada pelos americanos, usando a Europa como peão no meio, e é uma guerra dos americanos contra a Rússia e que vai se transformar, já está se transformando numa guerra dos americanos contra a China. Você falou que essa guerra vai se expandir para a China. Como? Sim. Como? Porque a obsessão dessas elites americanas é com o principal competidor que está desmanchando o sistema montado pelos americanos desde o final da Segunda Guerra Mundial. É a China, basicamente.
porque a China é a maior potência econômica do planeta e a maior potência comercial do planeta. A China, o projeto chinês, resumindo, é fazer business com todo mundo. Não é guerra. Não é guerra contra o terror, não é sanções, não é invasão, não é desestabilização de governos, não é câmbio de regime. É fazer business. A Rússia é diferente. A Rússia, a obsessão das elites americanas contra a Rússia é uma mentalidade de Guerra Fria. Os chineses dizem isso diplomaticamente. Precisa acabar com essa mentalidade de Guerra Fria. Eles estão falando dos americanos e dos americanos em relação aos russos e a eles chineses, especialmente por causa do maoísmo e da fundação da República Popular. Aqueles comunistas vermelhos. E isso está na cabeça das elites americanas, não vai mudar nunca, entende? Essa reação dos russos e dos chineses contra o mundo unipolar, era natural que mais cedo ou mais tarde eles começassem a se entender muito mais próximos, que é o X da parceria estratégica China-Rússia hoje, é o fato de que eles viram tudo que eles têm em comum, especialmente a história dos últimos 100 anos, e tudo que eles têm em comum em montar um mundo onde o poder hegemônico não controla mais o sistema financeiro, o sistema internacional, o sistema de relações internacionais. Então é uma conjunção de interesses. Então quando você vê Putin e Xi, ou os ministros das relações exteriores dizendo a nossa relação nunca teve tão forte, é verdade. E é uma verdade apoiada em fatos. E o nível de análise, tanto aqui quanto em Pequim, é altíssimo. Eles fizeram o trabalho de casa, os think tanks, os melhores pensadores aqui e na China, o intercâmbio que eles têm. Eu não estou falando dos atlanticistas, eu estou falando de grandes pensadores que veem o big picture, como a gente diz, o quadro geral internacional desde a Guerra Fria, e estão entendendo o que os americanos querem fazer para bombardear tudo isso e para ir contra as duas grandes potências, que são Rússia e China. Por quê? Então, eles estão no centro dos BRICS, eles estão no centro da Organização de Cooperação de Xangai, eles estão no centro de aglutinar o sul global para esse projeto de mundo multipolar. Tudo isso, do ponto de vista de Washington, é o pesadelo supremo. Tá, e o que está acontecendo com Taiwan? Complicada a sua pergunta. A gente precisa de um dia para responder a sua pergunta. Bom, basicamente, Deng Xiaoping, quando ele começou as reformas chinesas em 78 e deu o grande passo avante a partir de 82, 82 e depois novamente em 92. Uma das coisas que ele codificou desde o começo é o que ele chamou de um país, dois sistemas. Então, o sistema da China continental, o comunismo que depois evoluiu para o que a gente chama de socialismo com características chinesas, que é o que eles fizeram. Eles pegaram o socialismo, adaptaram para a China e usaram, inclusive, mecanismos de mercado. Dois sistemas, porque o segundo sistema seria Hong Kong e também Taiwan. Na verdade, seria um país, três sistemas. Porque o Deng conceptualizou, bom, a gente vai retornar os territórios que foram roubados da China, historicamente. Primeiro, Hong Kong, super importante, e depois Macau. Então Hong Kong voltou em 97, Macau voltou em 99. Ficou faltando Taiwan. E o Deng conceptualizou tudo isso. Um país, dois sistemas aplicado a Taiwan a longo prazo, vai ser uma reunificação pacífica e o prazo é até 2049, que é o centenário da República Popular da China. Então tudo isso na cabeça da elite chinesa é muito claro. Taiwan vai voltar mais cedo ou mais tarde, vai ser uma reincorporação e vai ser um processo pacífico e um processo basicamente comercial, diplomático, comercial, sempre. Business, como sempre. Porque eles já fazem... O maior investidor de Taiwan é a China. E Taiwan depende da China em comércio, em troca de
tecnológica. Os americanos olham tudo isso e falam, não, nós vamos transformar Taiwan na Ucrânia 2.0. O que eles estão fazendo com a Ucrânia, que é uma guerra civil entre eslavos, entre primos e irmãos eslavos, no espaço ucraniano-russo, que é um espaço histórico conjunto, eles querem fazer exatamente a mesma coisa, que é a lógica do Império Romano dividir para reinar, entre Taiwan e a China. Isso é o X da questão. Se você não entende, se ninguém no mundo inteiro, se você não entende o básico de como Taiwan vai se reincorporar à China, como isso foi codificado pelo Deng Xiaoping, você nunca vai entender a questão taiwanesa. Porque o jeito que a narrativa que os americanos estão vendendo para o mundo inteiro agora é, não, Taiwan é um país, que não é um país. É um país livre, soberano, e o ogro chinês está indo lá e vai causar uma guerra e vai querer invadir. Que é isso que todos os desinformados do planeta estão comprando. Então, a história não é essa. Então, o que eu tentei dar para vocês agora, em 5 minutos, é o X da questão. Releio o que o Deng Xiaoping está falando no fim dos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, antes dele morrer, quando Hong Kong e Macau foram reincorporadas à China, vai ser o mesmo processo, mais lento, gradual, seguro, de reincorporar Taiwan à China. Bem, Pepe, vamos falar da posição estratégica da Rússia. Sim. E o que é multipolaridade. Ok. A formação do mundo multipolar tem 2 líderes, Rússia e China. Eles têm uma posição bastante similar, levando em conta as características culturais, civilizacionais, históricas da civilização russa e da civilização chinesa. Como hoje as relações entre os dois estão próximas em diversos ângulos, desde o ponto de vista militar e energético, comercial, de política externa, etc., eles podem ser os condutores de um mundo multipolar onde basicamente todas as nações e todas as culturas têm uma voz na mesa. Ou seja, todos sentam na mesma mesa, todos têm o que dizer, o que propor, sugestões e de desenvolvimento de cooperação, e todos vão ser ouvidos, que é o oposto absoluto do que a gente tem hoje, que é o mundo unipolar controlado por um poder hegemônico. Ou seja, isso pode ser organizado não só pelos chineses, pelos russos, mas pelos indianos, pelos turcos, pelos persas, pelos latino-americanos, etc. Mas as 2 potências principais que vão coordenar esse nosso trem-bala em direção ao mundo multipolar são Rússia e China. E isso é muito importante que esteja sendo decidido nos níveis mais altos. Então começa pelos 2 presidentes, começa pelo Xi e pelo Putin, passa pelos todos os ministérios e tem que ir chegando para todas as instâncias de poder e para as organizações multilaterais. Daí a importância dos BRICS Plus, a partir de agora, né? O BRICS expandido, da Organização de Cooperação de Xangai, da União Econômica Euroasiática, da União dos Países do Mercosul, que esperamos que haja a volta da Unasur, da Associação dos Países do Sudeste da Ásia, a ASEAN, e numa perspectiva não irreal, bastante otimista sem dúvida, mas plausível, é de que num futuro próximo, digamos, até 2025, digamos, todas essas organizações possam sentar na mesma mesa e aí coordenar ainda mais próximas a formação do mundo multipolar. Ai, meu Deus, isso não é o Rio de Janeiro, não. Pepe, conta pra gente onde nós estamos. Nós estamos na GUM,
que é talvez a mais icônica loja de departamentos do planeta desde a Guerra Fria. Claro, na Guerra Fria você não ia ter, por exemplo, onde eles estão? Chanel, Dior, né? E tinha produtos soviéticos, mas tinha tudo que você precisava. Todo mundo que morava em Moscou vinha aqui para comprar geladeiras, bicicletas, eles tinham tudo. E depois dos anos 90, evidentemente, a GUM foi retransformada, virou um shopping mall ocidentalizado, mas guardando essa arquitetura absolutamente esplêndida ainda. E tem, por exemplo, aqui tem lojas magníficas. A minha favorita é um supermercado mixto de deli. A gente pode mostrar onde você encontra os melhores produtos russos e ainda importados. Aqui é o coração da Heartland. Aqui é o coração da Rússia, da alma russa e do Estado russo. Veja bem, isso aqui é um negócio extremamente sério. Ali, a Catedral de São Basílio. Atrás, o Kremlin. Atrás de mim, vocês devem lembrar o que aconteceu há alguns dias, a operação de relações públicas que soltaram 2 drones em direção ao Kremlin, em direção especialmente aquele domo é o Palácio do Senado, onde tem reuniões importantíssimas, é uma das sedes principais do governo no Kremlin. E em cima está a bandeira oficial da Rússia com a águia de 2 cabeças, que é o símbolo do Estado russo. E o atentado, basicamente, não foi contra Putin, que nem estava aqui. O Putin estava na residência dele, que fica nos subúrbios de Moscou, fica mais ou menos a uns 40 minutos de carro daqui. É onde ele passa durante a semana. O atentado foi às 2 e pouco da manhã. E aqui são reuniões durante o dia, que são importantíssimas, reuniões de Estado, reuniões muitas vezes do Conselho de Segurança Nacional. E o atentado desses drones foi contra a bandeira, na verdade. E um dos drones foi interceptado antes, e o drone que foi interceptado em cima da cúpula, por inteligência eletrônica russa, ele caiu, uma parte caiu em cima do palácio. Mas o atentado basicamente era contra o símbolo da nação russa. E no final da praça tem um museu histórico. E onde a gente está falando com vocês hoje são 5 dias antes da Parada da Vitória do 9 de maio. Então essas imagens são muito raras e são imagens quase históricas da praça durante o dia. À noite eles interditam tudo aqui em volta porque tem repetições e ensaios para a parada. E durante o dia você pode vir aqui e pelo menos contemplar, ou seja, já tá tudo mais ou menos montado e à noite tem os ensaios. Então isso é fundamental para vocês terem uma ideia de conjunto de como é o coração da alma, da psique e do Estado russo. Bem-vindos à Praça Vermelha. Fica bem claro que o mundo está se mudando muito e a Rússia está se virando o centro desse novo mundo multipolar. Sim. E vamos falar de soft power. Soft power. E diplomacia pública, porque é óbvio que para se virar o centro do novo mundo, você tem que fazer o trabalho informacional, né? Sim, sim. Explicando sua estratégia e explicando para a gente seus pensamentos, sua posição. O que é soft power? O que é diplomacia pública? Como os Estados Unidos usam? Sim. Esses instrumentos na sua política externa, e o que a Rússia tem que fazer com isso. A dominação hegemônica não pode se basear apenas nas armas, na técnica e no dinheiro. Não pode.
ela tem que ser capaz de ser hegemônica nos valores, na cultura, no modo de ver o mundo. Ou ela não é hegemônica. Muita coisa. Os Estados Unidos, a excelência americana não é mais econômica. Em alguns setores ainda resta tecnológica, sem dúvida. Diplomática, eles enterraram a diplomacia contemporânea. Aí, o padrão de excelência americano é em soft power. É usar cultura popular, meios de pressão, toneladas de dinheiro, influência justamente cultural no mundo inteiro. O fato de que eles têm a língua franca, o mais importante, a língua franca, o sistema operativo é inglês, que pode ser falado desde do Saara até a Sibéria, literalmente. E isso eles sabem usar muito bem e manipular soft power para a sua agenda geopolítica e geoeconômica. Isso inclui pressão também, direta, indireta, sutil ou porrete, né? Isso eles usam muito bem. Eles podem usar uma trilha sonora que interessa a todo mundo, de cultura pop, de rock, de pop, etc. Eles podem usar cinema, eles usam Hollywood, eles usam séries da Netflix, tudo. A Rússia, infelizmente, e claro, isso tem a ver com as 7 décadas e meia da União Soviética, eles não entendem soft power e eles não sabem lidar com soft power. E é isso que agora a diplomacia russa e os meios culturais russos, especialmente, têm que aprender. A Rússia é mestre em hard power, mas a Rússia tem que aprender praticamente tudo em usar a força da cultura e da civilização russa em soft power. O resto, quando eu digo o resto do mundo, não é pejorativo, mas o mundo, a maioria global, como diz o ministro Lavrov, 87, 88% da população global, a expectativa e naturalmente a boa vontade em relação à Rússia é enorme. Isso você vê na América Latina, na África, no Sudeste da Ásia, na China, na Ásia Central. E isso é que a Rússia tem que saber utilizar, inclusive copiando alguns dos mecanismos americanos, não evidentemente o porrete, né? Mas copiando como você usar a cultura, no caso da cultura russa, que é uma cultura extremamente sofisticada comparada com a cultura pop americana. Usar isso em benefício de passar a mensagem da Rússia para o resto do mundo. Está começando agora, então esperamos que possa se desenvolver muito rápido, e especialmente agora com o fato da Rússia estar presente em todas as organizações multilaterais importantes que estão construindo um mundo multipolar. Pepe, conta pra gente, por favor, mais diretamente como funciona uma das ferramentas da diplomacia pública dos Estados Unidos quando eles patrocinam os locais... qual a palavra é essa? ONGs. ONGs. Sim, e como eles patrocinam e como isso funciona? Como isso, qual afeto isso dá para políticas internas do país? Nossa, isso é uma questão extremamente complicada porque basicamente eles usam ONGs no mundo inteiro, não só para disseminar soft power ou para seduzir países do sul global a participar de programas, como eles definem, americanos. E muitas vezes a agenda desses programas é uma coisa extremamente no ar, entende? Mas basicamente eles dizem, não, nós vamos ajudar vocês a passar a sua mensagem mais fácil. Claro, o jeito que você vai passar a mensagem vai ser a maneira como eles interpretam a sua mensagem, né? E para isso eles usam tudo, eles usam um monte de dinheiro, eles dão festas, eles fazem propaganda, eles botam anúncios, eles te ajudam a fazer anúncios.
eles imprimem camisetas, mugs, taça de café, seja o que for. Ou seja, Patrocinam a mídia. Fazem operações de marketing, patrocinam a mídia e influenciam a mídia desses países a passar a mensagem, basicamente das ONGs deles, como se fosse uma mensagem sua. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Uma história que eu acompanhei muito próximo porque eu morava em Hong Kong. A Revolução Colorida de Hong Kong em 2019 foi uma revolução de soft power. Eles colonizaram a cabeça da garotada nas escolas de ginásio, colegial e em universidades de Hong Kong para passar a mensagem de que precisamos de democracia em Hong Kong e a China é contra a nossa democracia. Essa era a mensagem dos americanos. E essa garotada, que foi, bateram na cabeça deles durante 1 ano, 2 anos, a mensagem, né? Eles compraram completamente essa história e eles estavam fazendo o jogo dos americanos, achando que eles estavam lutando pela democracia de Hong Kong. Eu conversei com vários deles, eles nem tinham ido à China, eles nem sabem o que é a China na prática e como funciona o sistema chinês. Mas eles estavam martelando que as ONGs americanas, baseadas na fortaleza que é a embaixada americana em Hong Kong, estava distribuindo para todo mundo. Ou seja, era uma campanha de propaganda soft power, relativamente sutil, nem tanto, mas que funcionou a ponto deles quase desestabilizarem o governo de Hong Kong. Então esse é um exemplo clássico, que é uma mistura de soft power, poder de ONGs, mini revoluções coloridas e usando instituições locais para passar uma mensagem que é exclusivamente desenhada pelos americanos. Os russos não devem fazer isso. Os russos devem usar a cultura russa, a civilização russa, o modelo russo, o fato de que a Rússia é um país multipolar. Você viaja dentro da Rússia, você vê 50, 60, 80 nacionalidades. Você pega o metrô em Moscou e tá todas as nacionalidades russas e do espaço, do ex-espaço imperial, soviético, pós-soviético, etc., no metrô. Eles têm que usar isso, o fato de que aqui já é o mundo multipolar, e mostrar isso para o resto do mundo. Falar, olha, o mundo multipolar que a gente quer construir, que vocês querem construir, a gente já tem aqui dentro e está funcionando. Ok? Pepe, falando de soft power, falando de cultura, uma coisa muito engraçada que é a imagem dos russos nos filmes de ação, principalmente americanos. Sim. Esses russos duros, séveros, em uma Rússia malignos, eternamente fria, como um regime totalitário. Essa imagem formada por Hollywood. E, sabe, o mundo inteiro, não o mundo inteiro, mas uma parte grande do mundo realmente acham que os russos são assim, que a Rússia é assim. Quem são os russos, na verdade? É um povo extraordinário. É um povo extraordinário. Bom, eu sou apaixonado pelos russos, pela literatura, pela primeira vez quando eu era adolescente ainda. E eu me apaixonei pela alma russa lendo Tolstói e Dostoiévski, essencialmente. Um pouco de Pushkin, um pouco de Turgenev. Depois, claro, quando eu comecei a conhecer russos itinerantes, né? E depois, quando eu comecei a viajar e a vir para cá, é que eu comecei a conhecer os russos no habitat natural. E essa miscigenação que vem de tudo, né? Vem do lado russo-europeu, vem dos mongols, vem dos tartars, vem das populações russófonas da Ásia Central ou do Cáucaso, os russos na Geórgia, os russos no Azerbaijão, os russos no Turcomenistão.
que, por exemplo, quando atravessei o Turcomenistão, o meu guia, basicamente, era um russo. Era um russo que tinha se mudado para viver em Ashgabat, a capital do Turcomenistão. E os russos que eu conheci através da Ásia, as minhas viagens pela Ásia. E, claro, aí você cria uma relação, como diz o Xi Jinping, people to people, né? Pessoa a pessoa, relação pessoal com os russos. E hoje, alguns dos meus melhores amigos no mundo inteiro, que finalmente eu pude começar a cultivar nesses 2 meses que eu passei aqui, são russos. Я горжусь, что у меня среди русских много друзей. Они отличные ребята. Но когда речь заходит о спорных вопросах, они начинают говорить, как газета «Правда». Ну да, вы хотите, чтобы они говорили как «Нью-Йорк Таймс»? Então isso muda. Para mim é o início de uma nova vida. Eu acho que eu falei para vocês já que a minha nova vida agora é entre Paris e Moscou. E a vida mais profunda, que toca mais, a partir de agora vai ser, eu tenho certeza que vai ser aqui. Então é bárbaro você ver um renascimento na sua vida quando você já está numa idade onde você acha que você já viu tudo. Não, eu não vi tudo. Agora que eu estou começando a ver. Então não tem nada a ver com essa imagem dos russos do Hollywood, né? Não existe. Essa imagem de Hollywood foi inventada pela Guerra Fria, Juliana. Não tem absolutamente nada a ver. Você lembra de um dos Rockies, onde a luta final era o Sylvester Stallone contra o Dolph Lundgren impersonando um russo. Uhum. Isso é Hollywood, é uma coisa simplística, cartunística, reducionista, provinciana. E como eles tinham e ainda têm o soft power, eles podem vender no mundo inteiro. Ou uma série onde a gente estava vendo juntos, inclusive, onde eles contam a guerra contra a Ucrânia no meio de uma série da Netflix. Ou seja, eles já telegrafam tudo que eles querem fazer, entende? E eles vendem aquilo como a verdade. Ou, sabe, de que os agentes da CIA ou do FBI são deuses marcianos invencíveis, combatendo o mal no mundo inteiro, e a grande encarnação do mal sempre é soviética ou russa. Bom, acabou essa história, porque agora o futuro... Também tem chineses, né? E os chineses também, claro. Mas agora o futuro é do sul global, o futuro é da expansão dos BRICS, é Rússia, China, Pérsia, Turquia, Paquistão, Índia, Latinoamérica, África, Sudeste da Ásia, tudo isso. E vai mudar, a narrativa vai mudar e o sul global é que tem que conduzir a narrativa a partir de agora. Essa acho que é a grande lição que a gente pode ter para os nossos próximos anos. Quantas vezes você já foi aqui na Rússia? Muitas. A minha primeira vez séria foi pela Transiberiana. Foi a maneira mais extraordinária de chegar à Rússia, vindo de Pequim pela Transiberiana, 2 meses depois do fim da União Soviética. Ou seja, eu cheguei aqui num momento absolutamente inimaginável. Eu nem sabia dos detalhes, porque eu estava viajando pelo sudeste da Ásia, depois Índia, Nepal e depois China, e completamente alheio à mídia ocidental e mesmo à mídia local. E eu levei um choque, foi o choque fundamental. Eu já tinha levado o choque com o início da decolagem da China, e eu chego aqui e vejo o choque do fim da União Soviética e do início onde estava todo mundo literalmente na rua com babushkas com bonecas quebradas querendo vender alguma coisa, porque eles não tinham mais nada. Foi o ano zero da Rússia, 1992. Foi uma história que me marcou profundamente e foi a história que me fez tomar a decisão mais importante profissional da minha vida, que foi eu tenho que viver na Ásia e na Eurásia. E aí, em 94, eu vim morar no sudeste da Ásia e o meu projeto era eu quero conhecer a Ásia inteira e a Eurásia, incluindo a Rússia, por dentro e em detalhes, que é o que eu tenho feito nos últimos 30 anos. E foi essa a primeira viagem. Eu tinha passado na época do Gorbachev, mas eu estava em trânsito, então eu não vi a Rússia de Gorbachev, eu estava em trânsito, é diferente. Minha primeira experiência foi diretamente o fim da União Soviética. E isso, nossa, isso te marca o resto da vida, né?
O domínio da narrativa americana no Brasil, como você acha, como isso dificulta o desenvolvimento das relações com outros países dos BRICS? É complicadíssimo porque a psique brasileira, pelo menos nas grandes cidades, é completamente colonizada, o subconsciente é completamente colonizado pela cultura pop americana. Isso desde o início da Guerra Fria, quando eu cresci, basicamente, eu lembro basicamente dos anos 60, 70, o padrão de cultura popular imposto era americano sempre. Claro, havia as boas coisas, né? Por exemplo, eu sou um rock and roller. Eu cresci ouvindo rock and roll. E o rock and roll, como diria o Lou Reed, salvou a minha vida. Mas o rock and roll não é cultura institucional americana. Quem fez os grandes expoentes do rock and roll americanos eram todos bastardos ou radicais e rebeldes, especialmente. E isso, a minha geração, ela ia atrás justamente dos rebeldes e dos radicais. Mas a cultura pop institucionalizada americana, que é basicamente séries de TV e Hollywood, isso colonizou o subconsciente do sul global inteiro durante décadas. Então é muito mais fácil, por exemplo, eles passarem qualquer mensagem subliminal no meio de uma série da Netflix, por exemplo. As pessoas não estão nem pensando na mensagem subliminal e ela está entrando via um personagem carismático ou via uma música que todo mundo conhece, etc. e tal. Nenhuma outra cultura no planeta tem essa capacidade de penetração. Isso é algo que os russos podem começar a entender como funciona e começar a usar, por exemplo, em cinema, em séries de TV, inclusive em algumas coisas em música popular também. Por exemplo, os chineses vêm tentando e eles também não conseguem. Os sul-coreanos acharam um jeito. Eles usam música, exatamente, K-pop, e eles começaram a passar a mensagem deles via K-pop, que agora é um fenômeno. Você chega na Nigéria e está todo mundo escutando K-pop. Ou seja, funciona. Tem artimanhas, né? E no meio dos BRICS, talvez uma ideia interessante sejam projetos culturais multipolares. Por exemplo, vamos tentar fazer uma coprodução brasileiro-indiana-russa. Por que não? Os turcos, por exemplo, eles fazem excelentes telenovelas. Os brasileiros também. Os indianos adoram telenovelas épicas. Por que não junta e faz uma coprodução? A Índia tem Bollywood. Exatamente, a Índia tem o savoir-faire de Bollywood. Exactly. Então, tem um universo aberto de coproduções multiculturais entre os membros dos BRICS e entre os novos que vão chegar. Vão chegar Arábia Saudita e Irã. Você imagina você um projeto cultural com os membros dos BRICS, incluindo a cultura persa e incluindo a cultura do deserto da Arábia? Mas as possibilidades são imensas, entende? E nada disso tem sido explorado porque, por exemplo, você não vai achar uma série da Netflix nesses termos, de jeito nenhum, entende? Então tem uma margem de manobra enorme a partir de agora de produção cultural interdisciplinar e intercultural entre os membros dos BRICS, escapando justamente do modelo americano de Hollywood, que o modelo Hollywood está em decadência total. O que existe agora é o modelo Netflix, que é mais poderoso do que Hollywood também. Então você tem que achar um jeito de você fazer produtos com a qualidade Netflix que não sejam Netflix, mas é possível. Pepe, você está aqui acompanhando todos os acontecimentos na Rússia. Diga para a gente, por favor, o que realmente está acontecendo com a economia russa. Isso é muito importante, porque, primeiro de tudo, o Ocidente coletivo, os americanos e os europeus, jogaram tudo contra a Rússia. Eles achavam que eles iam destruir a economia russa em 3, 4 meses. Isso eles falavam todo dia. Ministros franceses, políticos americanos, nós vamos acabar com a economia russa. Olha o que está acontecendo agora.
economia russa está crescendo em 2023. Vai continuar a crescer em 2024. A inflação na Rússia é 3%, menor do que qualquer país na Europa. Eles sobreviveram a tudo que foi lançado e não só, começaram a fazer negócios em áreas que até o momento estavam mais ou menos estagnadas, virgens ou ainda em desenvolvimento. A Rússia vai fazer muito mais business com a África do que está fazendo agora, vai fazer mais business na América Latina, já está fazendo mais business no sudeste da Ásia e está fazendo um business alucinante com a Índia, especialmente em energia, que até um ano atrás estava praticamente morto. Ou seja, as possibilidades e isso com uma moeda completamente excluída do sistema financeiro internacional e com um sistema de pagamento bancos cortados do SWIFT, praticamente todos os bancos russos, e o sistema de pagamentos, você tem que usar, por exemplo, o MIR estava sendo usado na Turquia no verão passado. Por exemplo, no verão passado eu vi um monte de turistas russos em Istambul usando seus cartões MIR. Vieram os americanos, não pode mais. Então agora os bancos russos e turcos estão tentando estudar um sistema de pagamento alternativo, que é o que os russos e os chineses e os iranianos estão coordenando. Os sistemas de pagamento de cada um deles se integrarem e depois se integrarem com outros clientes da Eurásia. Então você vai ver principais países dos BRICS Plus e da Organização de Cooperação de Xangai, eles podem usar o sistema de pagamento que serve para todo mundo. Ou seja, do ponto de vista de uma empresa russa, você pode comerciar com o Cazaquistão, com o Vietnã, com a Índia, com o Bangladesh, usando um sistema de pagamento que escapa dessa ditadura americana e europeia. Então as possibilidades são imensas a partir de agora, mesmo com o rublo sendo qualificado como uma moeda maligna pelos americanos. A moeda que já está sendo pesquisada dentro da União Econômica Euroasiática e nos BRICS, digamos a médio e longo prazo, vai ser uma moeda que vai escapar do sistema ocidental. É uma coisa que o principal é você convencer os chineses de que vai dar certo. A partir do momento que os chineses veem essa nova moeda e falam, essa é uma nova moeda, o yuan pode estar numa cesta de moedas, baseada em commodities, em ouro ou nos dois, nós temos uma voz de como essa moeda vai funcionar. Os chineses entrando nesse negócio, o mundo vai estar realmente dividido em dois, em termos de sistema financeiro também, porque o sul global inteiro vai usar essa moeda, não vai mais usar o dólar, o euro que está condenado a morrer mais cedo ou mais tarde. Então a gente está nesse caminho, claro, vai demorar muito, é complicadíssimo. Todo mundo está perguntando quando isso vai acontecer. Não vai ser amanhã, não vai ser em 2024, não vai ser em 2025, vai ser... Há uma possibilidade de que isso aconteça antes de 2030. Ninguém sabe, mas esse trem-bala já saiu da estação e já está andando. Isso é o mais importante. E isso significa melhores business, não só para a Rússia, mas para todos esses países do sul global importantes, que vão começar a fazer os seus business, e muitos já estão fazendo, nas moedas bilaterais e depois nessa nova moeda que vai estar completamente à margem do dólar. Esse é o mundo que está sendo criado agora. Gente, diretamente de Moscou, do Dr. Zhivago, com genial Pepe Escobar. Saúde para todos vocês. Saúde, Obrigado, todo mundo. Pepe. Obrigado, querida.